Olá a todos, meu nome é Leonardo, você está no Estudos Históricos e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, esse movimento que marcou a história da humanidade, marcou uma cisão na Igreja Católica e também marcou novos caminhos com os quais a humanidade passaria a trilhar. Bom, antes de entrar no vídeo, peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida, seu comentário, ative as notificações, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso canal tem algum tipo de relevância e deve continuar aí, entregando nossos conteúdos para os inscritos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Reforma Protestante foi um movimento reformista que teve início com a escrita das 95 teses por Martinho Lutero. Esse movimento foi impulsionado pela insatisfação de Lutero com certas práticas e princípios teológicos da Igreja Católica. Embora Lutero não tivesse a intenção de romper com a Igreja a priori, tal ruptura ocorreu em relação às suas ações por parte da instituição. A Reforma Protestante desencadeou outros movimentos reformistas religiosos na Europa e também foi motivada por razões políticas e econômicas. A Reforma Protestante ocorre em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A estrutura medieval já estava em declínio e novas realidades estavam emergindo. O comércio estava se desenvolvendo e novos interesses políticos e econômicos estavam ascendendo. Esse período foi marcado por mudanças culturais significativas, pois a cultura renascentista promovia a ideia de um homem no centro de todas as coisas, desafiando grande influência religiosa. As artes encontravam novas formas de expressão e o conhecimento científico avançava. A intervenção da imprensa durante o século XV foi um fator crucial, pois permitiu maior produção de livros e ampliou a circulação de novas ideias. No campo religioso, visto esse cenário, a contestação à Igreja vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, abuso de poder, a avareza, corrupção, dentre outros desvios comuns na Igreja Católica na Europa medieval. Alguns historiadores veem os valdenses, seguidos na França durante o século XVII, como um movimento reformista precoce, por exemplo. Outros nomes são destaque, como John Wycliffe e Jan Hus, que questionaram as práticas da Igreja durante o século XIV e XV, respectivamente. Suas críticas seguiam um caminho semelhante ao de Lutero. Questionavam o acúmulo de poder e abusos de Roma, criticavam os desvios de ensinamentos bíblicos e a venda de indulgências, dentre outros pontos. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado por Martinho Lutero em 1517. O contexto histórico em que Lutero estava inserido ajuda a entender melhor por que movimentos iniciados nessa época obtiveram certo sucesso. Primeiramente, é importante entender o que motivou Lutero a se manifestar contra as práticas da Igreja Católica da época. Como um monge agostiniano e professor de teologia, Lutero era parte do clero, mas não concordavam com algumas práticas da Igreja durante o século XV e XVI. Sua inquietude levou a se posicionar. Um dos principais questionamentos de Lutero era sobre a venda de indulgências, uma prática em que as pessoas ofereciam dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Sua indignação aumentou quando o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero também criticava a venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas, práticas conhecidas como simonia. Teologicamente, ele acreditava na gratuidade da fé, ou seja, que a salvação vinha somente pela fé e não por obras públicas pagas por perdão papal ou outras coisas do tipo. A insatisfação com as práticas da Igreja e o debate teológico sobre a salvação foram os principais fatores que levaram Lutero a se posicionar. O movimento iniciado por ele visava a moralização da Igreja, não a sua separação ou cisão. No entanto, as ações de Lutero permitiram mudanças políticas e econômicas e, para entender essa reforma que aconteceu, é necessário analisar uma parte do contexto que levou Lutero a se posicionar de modo mais incisivo. A invenção da imprensa teve um papel fundamental na difusão das ideias de Lutero, espalhando aí seus escritos por toda a Europa, incentivando reações contra a Igreja. E politicamente a Igreja ainda representava uma grande força, pois a consolidação do poder dos monarcas dependia da aprovação papal.
No século XVI, os interesses políticos dos reinos tornaram-se mais complexos. Esse período foi marcado pelo processo de formação dos estados nacionais e pela centralização de seu poder. As agendas políticas dos estados formados eram amplas e muitas vezes os interesses dos reis não coincidiam com os do Papa. Muitos nobres apoiavam a reforma de Lutero porque viam nela um potencial para enfraquecer o clero e a igreja, o que lhes garantiria maior autonomia. Essa maior autonomia política também significava maior autonomia econômica, uma vez que eliminava os impostos pagos à igreja. No contexto alemão, a reforma foi abraçada com indignação por grande quantidade de recursos de posses que a igreja acumulava, especialmente em regiões do Sacro Império Romano-Germânico, que eram bastante pobres. Podemos perceber que o contexto da reforma era complexo e que esse movimento não se resumiu apenas a um movimento no campo eclesiástico. Ele influenciou e foi influenciado por diferentes interesses econômicos e políticos. De toda forma, o impulso central foi a indignação do monge Martinho Lutero, e para isso ele elaborou as conhecidas 95 teses, também conhecidas como Disputação do Doutor Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. As 95 teses foram uma carta feita pelo monge alemão, na qual ele discorreu sobre as indulgências. Ela foi enviada no dia 31 de outubro de 1517 para Alberto Mais, o arcebispo de Mais. Popularizou-se na tradição da Reforma Protestante que Lutero, em uma demonstração de indignação, teria fixado suas teses na porta do castelo de Wittenberg. Esse ato teria sido o estopim para o início da Reforma. No entanto, alguns historiadores alegam não ter evidências suficientes para corroborarem com esse fato. O que importa de fato é que as teses de Lutero ganharam notoriedade ao longo do tempo e começaram a ser reimpressas e enviadas a todos os cantos da Europa. Como dito, Lutero não desejava romper com a igreja, mas a reação intransigente da igreja levou a essa ruptura de todo modo. As ideias de Lutero foram fortemente abraçadas por muitos no Sacro Império, e a base da teologia luterana é a ideia de que o justo viverá pela fé. Assim, não são boas obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé. Quanto às indulgências, ele as questionava dizendo: já que, com indulgências, o Papa procura mais a salvação das almas do que do dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes? A construção dessa teologia foi desenvolvida por Lutero e foi resumida posteriormente por teólogos em alguns princípios que são conhecidos como a sola fide, ou somente a fé, a sola scriptura, ou somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo gloria, glória somente a Deus. Ao longo da vida de Lutero, ele ainda traduziu a Bíblia para o alemão e suas ações deram origem ao protestantismo. Após Lutero, outros ramos de protestantismo se desenvolveram. Na França, por exemplo, João Calvino propôs uma ruptura direta com a Igreja Católica, além de acreditar em um princípio conhecido como a dupla predestinação. A Igreja Católica não aceitou as críticas de Lutero e o Papa Leão X emitiu uma bula exigindo que o monge se retratasse. Porém, Lutero a queimou e o Papa não se demonstrou satisfeito. No ano seguinte, o Papa ainda excomungaria Lutero, o que significava que ele estava excluído e banido da Igreja Católica. Lutero teve de enfrentar o poder temporal, pois o imperador do Sacro Império, Carlos V, convocou a famosa Dieta de Worms, uma espécie de assembleia, para debater as ideias de Lutero. Ele esteve presente nesse evento defendendo as suas ideias escritas, mas foi considerado um herege. Isso forçou a se esconder por um ano no famoso castelo de Wittenberg, como forma de proteger a sua vida. Na década de 1540, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que tentou uma contra-reforma, um movimento de reação da Igreja contra o crescente protestantismo. Essa reação estabeleceu critérios para uma formação mais rigorosa dos membros do clero e determinou que certos livros fossem proibidos de circular.
A reação da Igreja Católica conseguiu, em parte, conter o avanço do protestantismo, mas em lugares como Alemanha, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Suíça, Inglaterra e Escócia, essa vertente religiosa conseguiu ganhar espaço, em alguns locais, sendo até mesmo maior do que a Igreja Católica. Bom, esse é apenas um vídeo introdutório, assim como uma boa parte de nossos vídeos aqui no projeto. Ele não busca ser aí o vídeo mais complexo e profundo do mundo sobre o protestantismo, até porque não somos teólogos aqui, então não temos condições intelectuais de discutir tão a fundo assim as ideias teológicas de Lutero, porém em um contexto histórico, né, muitos dos ideais que Lutero defendia, para além ali dos critérios religiosos, né, eram ideias de uma pessoa indignada com o excesso de poder dentro de uma instituição, o excesso de capital acumulado por essa instituição e alguns planos e planejamentos da igreja para com os seus fiéis que eram injustos, né? Vendendo ali indulgências, comprando pedaços no paraíso, por assim dizer. Lutero não queria, a priori, sair da Igreja Católica como um herege, sair excomungado, queria fazer uma reforma interna, né? Fazer com que a igreja reconsiderasse alguns posicionamentos, porém, os fatos históricos levaram, né, a excomungão de Lutero e a separação total do mesmo para com a Igreja Católica. Vale a pena ressaltar isso aqui, porque Lutero, na teoria, não criou por si só nenhuma religião, apenas propôs ali algumas ideias que futuramente seriam pegos por outros líderes teológicos e religiosos como bases de religiões protestantes. Bom, do mais é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!